Oi, pessoal, boa tarde. Continuando o 10º Fórum de Economia Aplicada, convidamos a todos e a todas para assistirem às apresentações da Mesa Redonda 2, com o tema Inovações Financeiras, ISD, Fintechs e Open Bank, que é composta por Murilo Marins e Viviane Torinelli. Meu nome é Renan Ribeiro e eu sou professor da Faculdade de Economia da UFBA. Quero começar agradecendo o convite do professor Gervásio para ser mediador dessa mesa e agradecer também ao professor Julian, que ajudará a gente com as perguntas do chat. A dinâmica dessa mesa vai ser a seguinte: os palestrantes farão a explanação em até no máximo 25 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas no final da palestra. Aos ouvintes, e é importante, peço que encaminhem suas perguntas pelo chat do canal oficial da CEI Bahia no YouTube, para que a gente possa visualizar e passar para os palestrantes. Vamos iniciar a mesa com Murilo Marins. Murilo Marins começou a carreira em finanças como trainee do grupo Skin Cariol, tendo atuado com planejamento financeiro e modelagem em empresas como Neoenergia, Tenco, Pátria Investimentos e Invepar. Atuou como Project Finance no México e desde 2017 trabalha na CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, onde atua com gestão do portfólio de investimentos, fundos e startups. Murilo é economista pela UFBA, do nosso Departamento de Economia, pós-graduado em Finanças pelo INSPER e possui MBA pela ISAD Business School em Barcelona, na Espanha. O tema que será abordado é Open Bank, Fintechs e investimento de impacto. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Reinan. Boa tarde a todos e todas, a audiência. Prazer enorme estar aqui com vocês, colaborar com o debate, contribuir com o desenvolvimento econômico do nosso Estado, trazendo conhecimento e, principalmente, estimulando os mais jovens a continuar estudando, finanças, aprendendo. Isso é sempre importante. Murilo, pode iniciar a apresentação. Bom, vamos começar aqui. Você me avisa quando estiver visualizando. Já estamos visualizando. Pode começar. Bom, nosso tema, inovações financeiras, ESG, Fintech e Open Banking. Nós temos duas partes aqui hoje, certo? A Viviane, ela vai falar de ESG, finanças sustentáveis, e eu entro mais nessa parte, focando em Open Banking, Fintechs, e também falando um pouco de investimento de impacto, tá bom? A gente ter uma interação melhor entre ambos os palestrantes. Bom, começando, falando sobre Open Banking e digitalização financeira. A gente procurou colocar o Open Banking ao lado de digitalização financeira, porque entendemos que são dois lados de uma mesma moeda. Então, a entrada de novos players, arbitrando assimetrias diversas, cria novos mercados e novas possibilidades de competição, reduzindo custos e incrementando a inclusão financeira, que é o mais importante. Bom, Open Banking, logicamente, tem um âmbito regulatório muito forte, certo? Tem também um ângulo de tecnologia da informação, então nós não pretendemos entrar nem nesse aspecto regulatório, muito menos no aspecto da tecnologia da informação. Vamos olhar o Open Banking mais pelo lado microeconômico, pelo lado do mercado, pela área de negócios, ok? Bom, feito esse disclaimer, aqui à esquerda vemos a definição do Open Banking pelo Banco Central do Brasil. Vamos ler: o Open Banking, o sistema financeiro aberto, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Bacen e movimentação de contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, de forma segura, ágil e conveniente. Bom, essa é a definição do nosso órgão regulador. Então, a gente vem aqui para o meio da tela e a gente vê Open Banking mais digitalização dos serviços financeiros seria o nosso pilar, ok? Esse pilar permite uma série de ganhos. A gente não fez uma lista exaustiva aqui, ok? A gente abordou apenas 2 pontos desse assunto tão denso, que é o Open Banking. Então, vamos focar aqui em menores custos e novos competidores. Em termos de custo, como vocês sabem, ao reduzir a assimetria de informação, isso impacta positivamente na precificação de risco feito pelas instituições financeiras. Se a instituição financeira tem uma melhor informação sobre o histórico do cliente dela,
quanto esse cliente tem de dívida, com que frequência esse cliente está tomando dívida, ela pode precificar essa taxa de juros de forma mais individualizada, ok? Isso, no limite, isso permitiria uma menor taxa de juros para o cliente, o que, obviamente, tem uma série de benefícios para o cliente pessoa física e também para a própria economia, sendo um caso de microempreendedores, etc. Só que aí, obviamente, tem um aspecto microeconômico que é um impeditivo, né? Não vamos entrar em tanto detalhe sobre como é a composição da taxa de juros que o banco cobra para um cliente de varejo, pessoa física, simplificando aqui, mas tem uma série de aspectos nessa precificação e, inclusive, aspectos microeconômicos. Fazendo um paralelo com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma empresa chamada FICO, Fair Isaac Corporation, está na Bolsa de Nova York. Essa empresa ela tem score de crédito para a pessoa física e 90% dos bancos americanos a utilizam. No caso brasileiro, nós não temos esse equivalente, então os bancos pegam essa informação com o sistema de crédito do Banco Central, isso tem que ser autorizado pelo cliente, ou seja, não é algo um fluxo tão rápido, tão direto, como no caso americano, que também tem um sistema bancário muito menos concentrado do que o sistema bancário brasileiro. Então, no final do dia, ok, você reduz a simetria de informação, isso impacta na precificação do risco, isso vai reduzir a taxa de juros para o cliente, só que isso não é tudo, certo? Tem esse aspecto microeconômico, que no caso brasileiro, aparentemente, acaba sendo preponderante. Então, em outros países, no caso dos Estados Unidos, essa precificação com a menor simetria de informação pode ser uma passagem mais direta, mas no caso brasileiro, a gente teria que estudar mais o oligopólio, a concentração de 80% do mercado em 5 bancos para a gente entender. Não é o nosso objetivo aqui. Vamos olhar o outro aspecto positivo. Novos competidores. Livre disponibilidade de enorme volume de dados permite aplicações diversas integrem dados de diferentes instituições no mesmo local. É o tal do API, Application Programming Interface. Com esses APIs, você vai conseguir puxar dados de instituições financeiras diversas e você vai conseguir concentrar em, por exemplo, um mesmo aplicativo. Um exemplo que eu dou aqui, você consegue colocar todos os investimentos da pessoa física X em um mesmo aplicativo e isso facilita a vida da pessoa, que ela não tenha que olhar cada corretora dela para saber quanto ela tem no final das contas. Serve como comparador de tarifas, Bank as a Service, e serve também para que essas startups, né, essas fintechs, criem novos negócios. Uma série de possibilidades, de oportunidades vão surgir, tem surgido com o Open Banking, e aí a gente chega aqui na direita, a gente chega no impacto social. Bom, surgimento de novos modelos de negócio, eu acabei de dar o exemplo do aplicativo concentrando nos investimentos, isso estimula o empreendedorismo e isso gera empregos. Então, isso é muito positivo para o crescimento econômico, para o nosso país, tem uma série de aspectos positivos. E também, evidentemente, a inclusão de novas pessoas ao sistema, permitindo a oferta de diversos serviços financeiros, sem contar a agregação, o upsell, você colocar mais camadas de serviços sobre um cliente que já está bancarizado, mas esse cliente ele não tem um cartão de crédito. Quantos brasileiros não têm um cartão de crédito? Olha o impacto na qualidade de vida da pessoa. Você, sem um cartão de crédito, você não consegue fazer nada pelo aplicativo. Você não usa Uber, Rappi, enfim. Então, assim, as vantagens são enormes, o impacto social eu vejo como algo muito, muito claro. Tem alguns drawbacks, tem a questão de risco, de compartilhamento de dados e informações, que a gente teria que olhar com um pouco mais de detalhe, não é o nosso objetivo, certo? Mas, de forma geral, nós vemos o Open Banking como algo muito positivo e com um impacto social bem legal. Bom, agora a gente tem que situar onde é que a gente está. A gente vai falar de fintech, ok. Então, a gente está falando de fintech, a gente tem que falar de venture capital, ok? Então, a gente tem que fazer essa curva, certo? O scale-up financing. A gente tem que definir onde é que essas startups, no caso, essas fintechs, onde é que elas se encaixam na curva de crescimento das empresas. Então, o Damodaran, o Aswat Damodaran, ele nos ajuda. Eu fiz a citação a ele aqui, e também ao Guilherme Lima, que eu aprendo muito com ele, que trabalha na indústria de venture capital. A gente está nessas 3 primeiras etapas aqui, no estágio de crescimento da startup, do young growth e do high growth. É aqui que a gente vai trabalhar a fintech. A gente não quer entrar em mature growth, estável e declínio, porque não seria o mais adequado para entender onde é que as fintechs estão. Então, bom, no caso da startup, lucro operacional
grandes perdas, ela vai ter. Financiamento 100% equity, ninguém vai colocar dívida numa empresa nesse estágio. O investidor é o anjo, o aceleradoras e o Triple F, que é Family, Fools and Friends. Agora vamos para o Young Growth. Young Growth, as perdas diminuem, continua sendo 100% equity. Investidor, aceleradoras, Venture Capital de porte menor, inclusive o Seed Capital. E agora vamos para o High Growth. Já são fintechs mais maduras, mais estabilizadas, que já tem uma organização maior, estrutura maior, já estão chegando no break-even, ok? E elas já conseguem ter alguma dívida de forma direta ou de forma indireta, certo? De forma direta, um empréstimo bancário tradicional. De forma indireta, é algum investidor que faz um empréstimo mútuo conversível para essa startup, para essa fintech. E o investidor, aí já começam a entrar uns fundos de venture capital maiores, de um porte maior, já começam a ter interesse nesse tipo de fintech. Bom, seguindo, agora que a gente já entendeu onde é que a gente está na curva de crescimento da indústria de venture capital, a gente pode mergulhar em fintech e a gente pode abrir um pouco mais a discussão. Bom, as subdivisões da indústria de fintech não há uma categorização única e aceita por todos. A Distrito.me divide em 14 categorias. A Distrito é uma base de dados, uma plataforma que é muito importante no sentido de consolidar dados e produzir conhecimento para a indústria de venture capital no nosso país. Então, é uma referência que todos que gostam do tema de venture capital, fintech, convido todo mundo a dar uma lida nos reportes deles, nos materiais. Eles têm muita coisa de grátis no site deles. Bom, essas 14 categorias, nós não vamos falar das 14, mas damos uma dica que a categoria serviços digitais é a categoria que tem maior apelo do ponto de vista do mercado. Mercado, leia-se, dos investidores, dos fundos, das empresas. Mais de 50% dos investimentos se dirigem a essa categoria, e aí você encontra, fundamentalmente, os bancos digitais. Eles estão aí. Você tem outros temas interessantes. Você tem a parte de back-office, tem muita coisa que vem sendo automatizada no back-office de bancos e etc., em função disso. Câmbio, certamente você deve conhecer a TransferWise, uma plataforma do mundo de operações de câmbio para a pessoa física, já é um campeão aí nesse setor. E aí uma série de outras coisas interessantes, criptomoeda, crowdfunding, finanças pessoais, quantos aplicativos de finanças pessoais vocês não conhecem, investimentos, meios de pagamento, já temos campeões, unicórnios brasileiros na indústria de meio de pagamento, e também risco e compliance. Bom, existem mais de 1.150 fintechs no nosso país. O Brasil é o maior hub da América Latina, é o 14º no mundo. O ecossistema brasileiro de fintechs recebeu aproximadamente 1,8 bilhões de dólares de investimentos somente no ano de 2020. Bom, aqui à esquerda, vemos o investimento acumulado entre 2017 e setembro de 2021 em milhões de dólares. Vemos claramente que fintech disparado é a área da indústria de venture capital que recebe maior captação, maior volume de investimentos, 6,2 bi de dólar nesse período, ou seja, se você somar as outras 3 categorias que estão atrás, elas não chegam nesse número, e é uma tendência que ocorre não apenas no nosso país. Se você olhar dados de outros países, CB Insights, convido a vocês, Crunchbase, a vocês olharem também essas bases de dados que mostram mais o mercado internacional, você vê que fintech é o preferido. Os investidores de venture capital, eles preferem fintech, é o setor que recebe mais dinheiro. Classificação internacional. Bom, segundo o ranking da fintech alemã Mambu, a cidade de São Paulo é o 4º maior ecossistema de fintechs no mundo. Ou seja, nosso país está muito bem posicionado nesse quesito, e a cidade de São Paulo, naturalmente, pelos temas de concentração econômica que nós sabemos aqui. Subindo aqui à direita, fintechs unicórnios. Bom, o Brasil é líder na América Latina em número de fintechs unicórnio, em número de unicórnios também, mas no caso, em fintechs unicórnio, a gente tem aqui essas 5, a PagSeguro, temos o Creditas, que virou unicórnio agora no ano passado, tem o Ibanks, que é de Curitiba, temos o Nubank, que todos provavelmente conhecem, e temos a Stone, que é do sistema de meio de pagamentos, e apesar de agora eles estarem oferecendo mais serviços financeiros, além do que, vamos dizer, entre aspas, a mera maquininha. Eles começaram dessa forma, mas estão
agregando novos serviços, o upsell, colocando novos serviços, agregando valor ao seu produto, tendo em vista que esse mercado, a mudança é muito rápida, certo? Bom, e por último, se nós fizermos aqui essa divisão por subcategoria de fintechs, como eu falei no slide anterior, entre 2012 e 2021, segundo dados da Distrito, 51% foi dirigido para serviços digitais. E aí você tem uma série de players, de bancos digitais no Brasil, que cresceram, que foram adquiridos por fundos, por próprias empresas também. E temos aqui também fintechs de crédito, certo? Com uma participação relevante de 20% aproximadamente, e fintechs de meio de pagamento, com 7,4%. Bom, agora falando um pouco sobre o impacto social e fintechs, o que é muito importante. Bom, algumas fintechs brasileiras oferecem inclusão financeira na base da pirâmide e beneficiam milhares de pessoas nas regiões norte e nordeste do Brasil, regiões mais carentes, como nós sabemos. Aqui à direita nós colocamos 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são impactados no nosso segmento, são impactados pela indústria de fintechs, trabalho decente, crescimento econômico e também uma redução das desigualdades, especialmente pelo tema da inclusão financeira. Bom, aqui à esquerda falamos da Cellcoin. A Cellcoin é um API, falamos Application Programming Interface, para redes físicas, transações e Open Banking, ou seja, é o API das APIs, dizem que é o maior melhor do nosso país, certo? E a Cellcoin oferece ampliação de acesso a pontos de atendimento bancário, complemento de renda para microempreendedores e infraestrutura tecnológica para outras fintechs, ou seja, eu coloquei 3 serviços aqui, 3 produtos que a empresa oferece. E a avaliação de impacto realizada pelo INSPER de São Paulo no ano de 2019 mostrou o quê? As pessoas economizam 44 minutos de deslocamento e R$16 por mês ao utilizar a plataforma, ou seja, o impacto social está evidente. No ano de 2021, agora a Sinqia, a empresa que está listada na Bolsa, a empresa de TI focada no mercado financeiro, aportou 51 milhões de reais na empresa. E no ano passado, outubro de 2020, a Cellcoin captou 23 milhões junto com o Pactual, certo? E também com a Vox Capital, que é um investidor da empresa. Moral da história, é possível você conseguir impacto social e trazer retorno financeiro para o seu acionista. Estamos falando de empresas listadas na Bolsa, empresas grandes como a Sinqia, como o BTG Pactual, que estão investindo nesse tipo de empresa. Certamente eles vislumbram retorno financeiro lá na frente. Então é muito interessante ter esse tipo de iniciativa no nosso país, conciliando impacto com retorno financeiro. Agora falando do Will Bank. O Will Bank é um banco que nasceu tem menos de 3 anos, acredito, é muito recente. É um banco digital com cartão de crédito e débito. O fundador é nordestino. Ele era presidente de uma empresa chamada PAG, PAG, de cartões de crédito. E o Will Bank tem o Nordeste brasileiro como área foco de atuação, onde estão 60% aproximadamente dos clientes do Will Bank. O Will Bank está focado nos clientes classe C, D e E, estou falando da base da pirâmide. Fazendo uma citação, banco digital não precisa ter nariz em pé. Como é que eles se comunicam? Eles se comunicam de forma clara, simples, direta e sem burocracias. É o menor tempo de abertura de conta entre fintechs. O impacto social. De cada 10 clientes, 4 não tinham nenhum produto ou serviço financeiro, ou seja, bancarização. O nosso país ainda tem um percentual da população desbancarizada muito elevado. Considerado com a América Latina, não seria tão grande assim, mas considerado com países desenvolvidos, logicamente a gente está muito atrás. Então, a gente tem que avançar muito nisso e esse tipo de iniciativa, como o Will Bank, nos ajuda a superar esse desafio do nosso país. Bom, captação em julho de 2021, 250 milhões de reais, participação do fundo de private equity da Atmos Capital e da XP Investimentos, XP Inc., empresa listada na Nasdaq, creio que todo mundo conhece. Reiteramos o que dissemos em relação à Cellcoin. É possível você conciliar impacto social com retorno financeiro. Não, esse trade-off não é verdadeiro e é muito legal a gente saber que tem esse tipo de iniciativa na nossa região, no Nordeste, que tem pessoas fazendo esse tipo de coisa aqui. Nos enche de esperança e é isso. Espero que vocês tenham gostado. O tempo é muito curto, o assunto é muito denso,
fico à disposição para esclarecimentos e gostaria de participar, fico à disposição para participar em novas oportunidades para seguir falando sobre o tema, tá bom? Muito obrigado a todos.